E aí, família Palmeiras, aqui é o Jonathan do Palmeiras Cariri. E agora nós vamos reagir aqui e assistir o vídeo do tempo de jogo do Energia 97 FM. Tudo sobre o Verdão. Agora o espaço é verde no tempo de jogo. Vem, Palmeiras! Muito bem, muito bem. O elenco está se preparando aí, né, na academia de futebol para esse confronto, né, nas quartas de final da Libertadores. Amanhã, né, contra o River Plate no Monumental de Núñez, jogo que começa às 9h30 da noite. Obviamente com a transmissão do Futebol Energia em Campo. Os 2 jogos, né, de meio de semana da Libertadores com a transmissão do Futebol Energia em Campo. Amanhã o Palmeiras, na quinta o São Paulo, né? O Palmeiras deve ter quase, tirando que o Paulinho não joga esse ano, vai ter força máxima para esse jogo aí contra o River Plate nesta quarta-feira, né? O Maurício e o Rafael Veiga já ficaram à disposição contra o Internacional, também viajam para Buenos Aires daqui a pouco, né? A única dúvida aí no meio-campo é em relação à escalação, né? Vai manter o Lucas Evangelista, que vem jogando bem, ou o Andrés Pereira vai entrar nesse meio-campo aí, né? Porque pela substituição feita no jogo contra o Inter, dá-se a entender que o Andrés vai jogar mesmo ali como 8, né? Como um segundo volante no meio ali, do meio pra frente, né? Claro. Ou no box to box, né? Em vez de ficar mais à frente ali como um articulador. Pelo menos foi assim contra o Internacional, né? Então, se for a briga contra o Lucas Evangelista, né? Pela posição, vamos ver o que vai optar o Abel Ferreira. Na opinião de vocês, mantém-se o Lucas Evangelista, que não vem jogando mal, ou você coloca o Andrés Pereira, que já chega com aquele estofo de jogador de Premier League? Cara, o João Martins, na coletiva, ele até falou sobre isso, né? Ele meio que deu graças a Deus que essa treta fica com o Abel. Né? O Abel... se livrou dessa. Ele se livrou Quem dessa. escala é o Ainda bem que eu sou assistente só, não sou treinador. Exato, porque assim, eu acho que... Não sei, assim, pensando no Abel, porque ele tem que administrar o elenco também. O Andrés Pereira, ele chega para ser o titular, mas o Evangelista, ele tá talvez no melhor momento aí desde que ele chegou ao Palmeiras. Então, eu acho... Desculpa, tem uma questão também de gestão do elenco também ali, né? Exato, esse é o grande ponto. Esse é o ponto, eu acho. Esse é o grande ponto. É que nem o Carlos Miguel. Lembra que a gente ficou discutindo aqui? Carlos Miguel é o terceiro goleiro. E aí eu falei, não, é o segundo goleiro do Palmeiras. Mas tem o Lomba, consideração. Aí no começo, o que o Palmeiras fez? No primeiro jogo que chegou o Carlos Miguel, colocou o Lomba como reserva no banco. Aí no segundo jogo, colocou os dois. Aí no terceiro jogo já estava o Carlos Miguel. Não tem como, né? Então, assim, da mesma forma que o Carlos Miguel ele chega para ser o goleiro do Palmeiras no futuro próximo e substituir o Everton, que ainda está jogando em altíssimo nível, mas ele não dá para dizer que ele é o terceiro goleiro do Palmeiras, né, pessoal? O Andrés ele chega para ser o titular. Só que essa transição, ao mesmo tempo que o Abel ele não tem aquele negócio, por exemplo, o Tite. O Tite, quando ia fazer essa transição, né, para tirar um jogador e colocar outro, precisava de 2 anos e meio, né? O jogador tinha que começar a jogar mal, a torcida pedir fora. Aí ele virava pro jogador e falava assim, você tá vendo, né? Você tá vendo, né? Não tem muito o que eu fazer. Por merecimento. Por merecimento. Nossa senhora, demorado. Agora o Abel não. O Abel, ele já... O técnico português já não tem tanto isso, entendeu? Ele vai, troca mesmo. Só que ao mesmo tempo ele tem que pensar que o Evangelista, ele tá jogando muito bem e ele é uma peça importante pro Palmeiras. Importantíssima, né? Ele vai jogar com muita frequência. Então, assim, o bom pro Abel é que ele não precisa ter pressa, né, em fazer essa troca. E ao mesmo tempo ele tem que pensar o quê? Que o Evangelista, ele tá bem e fisicamente ele tá, assim, voando, né, na temporada e tecnicamente ele tá muito bem também. Então, o Andrés tem ainda que se adaptar ao elenco do Palmeiras, tem que se adaptar à filosofia do Abel, tem que melhorar um pouquinho fisicamente. Eu, particularmente, tô curioso. Não duvido que o Abel coloque o Andrés como titular diante do River, mas eu acho que ele não precisa ter essa pressa. Eventualmente, se ele colocar o Evangelista e for dando um pouquinho de ritmo pro Andrés entrando no decorrer das partidas, de repente por mais 1 ou 2 jogos, acho que não seria nenhum problema também. Mas com o tempo é inevitável que o Andrés ele se torne titular, na minha visão. Eu acho que essa briga pela camisa 8 pode gerar uma briga pela camisa 10. Porque se o Maurício ou o Felipe Anderson tiverem baixa técnica em algum momento da temporada, ele vai utilizar os dois. O Lucas Evangelista de 8 e o Andrés Pereira de 10. Então, não vai só motivar essa briga entre os dois, mas a briga em outros setores também. E nesse jogo, por ser fora de casa, e é claro que o River vai propor o jogo, eu não pensaria no Kelvin na lateral direita, apesar do Kelvin performar.
Nesse ponto eu no concordo jogo com fora você. de casa, eu colocaria o Giai. Porque o Giai já conhece, precisar formar uma linha com 3 zagueiros. Na parte importante da temporada, o Giai foi como terceiro zagueiro, ele foi muito bem. Então, nesse jogo aí, eu colocaria o Giai. Mas é claro, pensando ali, jogando no Allianz, contra o River ou contra qualquer jogador, pela performance e pelas características ofensivas, eu colocaria o Kelvin pra jogar. Mas hoje, amanhã, eu iniciaria com o Giai. Ó, nesse ponto eu concordo plenamente com você. Eu acho que o Kelvin, para jogos, principalmente no Allianz Parque, em que o Palmeiras ele vai propor, vai ter a bola, né, ele demonstrou muita qualidade. Ele tem uma característica diferente da do Giai, o que é excelente, porque dentro do mesmo elenco você tem 2 laterais com características bem distintas. Provavelmente o Giai ele combine mais com essa partida diante do River Plate no Monumental de Nunes. Agora, em relação ao Andrés, que você falou, tem um problema para ele jogar de 10. O Flaco Lopes está jogando muito bem de 10. Tem isso também. Então ele teria, se a disputa, por exemplo, for com o Maurício, e a gente levar em consideração os últimos jogos, o Maurício está jogando aberto. E aí o Andrés também faz essa função de jogar aberto. Mas eu diria que, assim, primordialmente, o Andrés é um camisa 8. A função secundária que ele exerce é de camisa 10. E aí jogar aberto como um meia ponta, eu diria que é a terceira função assim que ele exerce dentro. Aí tem razão. Então ele teria que também ser deslocado um pouquinho ali, jogando mais aberto pelo lado direito, por exemplo, se o Felipe Anderson continuar pela esquerda e o Felipe Anderson tá bem por ali. Mas assim, é o que o João Martins falou. É uma dor de cabeça que todo treinador quer ter, porque afinal de contas você tem vários jogadores no nível bom que estão disputando, né? E vale destacar também, a gente sempre fala do poder aquisitivo, né, do poder financeiro que o Palmeiras tem, mas vale destacar também a equipe técnica, né, do Abel, preparação física, o departamento médico, que o Palmeiras tem praticamente todos os jogadores à disposição. O Palmeiras disputando Libertadores, disputando título no Brasileiro, só tem o Paulinho mesmo que está fora, e aí é um problema maravilhoso, né, que a comissão técnica tem. Quem escalar com tanta opção boa. Então, a gente vê outros clubes aí com muitos problemas físicos, né? Jogadores se machucando, não conseguindo se recuperar no departamento médico ou demorando muito. E o Palmeiras com primor ali, todo mundo à disposição, todo mundo em forma física, todo mundo disputando posição e grandes jogadores. E eu acho que o Palmeiras é o time que representa melhor essa questão da competitividade mesmo dentro do elenco. Porque, por exemplo, o jogador ele fica um pouquinho, ele tá ganhando oportunidade. Se ele cai um pouco de rendimento... vem outro. E o Facundo é um exemplo. O Facundo ele tava ali, titular, né? Dificilmente ele não atuava como titular. Caiu o rendimento dele. Ele foi um pouquinho para trás da fila. Aí ele foi lá nos treinamentos, provavelmente mostrou ali pro Abel que ele poderia ganhar outra oportunidade e tal. E aí ele é escalado. E ele joga bem diante do Internacional. E aí ele já fica numa posição ali mais privilegiada em relação ao que ele estava. Então, no elenco do Palmeiras, o tempo todo você está tendo que competir. Não tem aquela zona de conforto. Eu sou titular absoluto e vou continuar dessa forma. O Felipe Anderson agora. Perfeito. Como é que tira o Felipe Anderson, né? Jogando muito, tá? Acho que na melhor fase que ele teve no Palmeiras é agora. E até um ponto que eu estava conversando ontem com o Bento, né? Os outros times estão com um departamento médico lotado, como vocês falaram. E aí vai muito do que foi criticado o Abel no Campeonato Paulista. Ele falou, eu tenho grandes competições na temporada toda. Copa do Mundo, tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro. E se eu não fizer a gestão desse elenco, de dividir em 2 times e também fazer ali um rodízio de jogadores, ele foi muito criticado no Campeonato Paulista. E todo o planejamento que foi feito deixou o departamento zerado. Departamento médico hoje, se não tivesse essa coisa do acaso que foi a lesão do Paulinho, estaria zerado agora, sem nenhum jogador. Você sabe, Sgrilis, que também isso me traz um outro ponto de reflexão. Eu sou favorável também assim, a um gramado natural, mas de boa qualidade. Por quê? Porque eu estou levando em consideração os principais campeonatos europeus, né? Eles testaram gramado sintético, voltaram atrás. Mas é no mínimo curioso que o Palmeiras... Você concorda que os jogadores do Palmeiras, proporcionalmente, eles jogam muito mais no gramado sintético do que os jogadores de outros clubes que não têm gramado sintético? E treinam num gramado sintético, porque é o principal gramado ali, acho que todos, se só tem um que é com grama natural, a maioria tem gramado sintético, ou misto, né? Exato, e o Palmeiras é o time que está com o departamento médico mais esvaziado, né? Então, assim, é no mínimo curioso. Aí a gente pode tentar entender porque isso acontece.
né? Essa discussão ela é válida. Assim, talvez um ponto seja o fato que o Palmeiras ele tem jogadores jovens, né? A política do Abel é de você contratar jogadores antes dos 30 anos. Também influencia. E isso influencia. Também, Enquanto a política, por exemplo, do Corinthians e do São Paulo e do Santos, pensando aqui no estado, é de contratar jogadores mais velhos. E aí, naturalmente, jogadores mais velhos se lesionam mais. Mas é, no mínimo, curioso, né, que o Palmeiras que joga jogo sim, jogo não, pelo menos em gramado sintético, tem um departamento médico esvaziado e o único jogador que está lá é um jogador que já veio lesionado, né? Então que não tem nada a ver E também. um fato interessante que você falou, o Palmeiras está contratando jogadores jovens. E a gente falou aqui de escalação, de provável, não tem nenhum jogador que a gente citou que seja da base, que está subindo e para ser utilizado agora. Quer dizer, isso também está mudando o perfil, Sim. né? Porque recentemente o Palmeiras usou e muito jogadores que vieram da base com muito sucesso, né? Começou lá atrás em 20, com aquela safra lá com o Gabriel Menino, Patrick de Paula, Danilo, enfim. E aí veio, né? Com vários outros talentos da base sendo aproveitados no time titular com sucesso, né? Não precisa falar nem do Endrick e do Estevão, né? Que são os dois últimos, né? E moleques que renderam mais de 1 bilhão em vendas para o Palmeiras nos últimos anos, né? E nesse momento, com esse perfil do time, não há nenhum moleque da base, né? Jogando no time titular ou até mesmo como uma opção para começar como titular. Tá mudando um pouco o perfil Palmeiras em relação a isso. O Palmeiras meio que ele utiliza a base, assim, muito como um negócio, pensando como um negócio mesmo. Tipo, eu tenho uma mina dos ovos, eu tenho uma mina de ouro aqui, eu tenho uma galinha dos ovos de ouro e eu vou ganhar muito dinheiro, cara. Eu vou ganhar muito dinheiro com isso. E aí, é um modelo de negócio do Palmeiras e é um modelo de negócio que está dando muito certo. Então vem uma fortuna, vem 1 bilhão da base e aí o time consegue, ele consegue se reforçar e contratar bons jogadores. E aí um garoto jovem consegue entrar no elenco, consegue entrar num time vencedor. Tem a tal da minutagem, né? Tem a Para mostrar minutagem talento. necessária, é valorizado pra caramba. Então, o processo do Palmeiras é uma bola de neve. Tá tudo dando certo. Tá tudo correto, tudo nos trilhos no Verdão. O Vando José, ele faz um superchat aqui de R$5. Acho que é pra você, Danilão. Dani, meu sobrinho te ama. Segue o Cavaleiro Bento 2016 pro moleque pirar. Segue aí, Danilão. Vou seguir agora, então. Cavaleiro Bento 2016. Deve ser, imagino que deve ser no Instagram ou no... Deve ser parente do seu Bento. Ou no YouTube, deve ser. Danilão, sou seu fã, viu? Aí, ó. Puxa Tava saco. demorando. E aí ele falou também pra eu pegar leve com você, Marcelo Lima. Mas eu sempre pego leve com você, Até Marcelo. porque você vem aqui, você leva patada. Então, você Eu pega não. leve. Dependendo do seu humor, Eu sou você um sabe. gentleman. Dependendo Eu do tamanho da eu sou- patada que você quer levar, você me irrita menos ou mais, entendeu? Já estou É seguindo simples. ele. Eu chego, quando eu chego aqui, eu Isso. vejo a cara do Marcelo Lima. E eu Aí vejo falo- a sua. Porra. Aí eu falo assim, hoje Matou. Hoje dá pra brincar um pouquinho. Hoje Que eu a tô gente tá lascado. numa posição estratégica do lado do Lima, ou o coice vai pra um lado, ou o coice vai pro outro. Você tá né? mais perto pra levar aqui, ó. É mesmo. Aqui não é o coice, não. Aqui é o cotovelo. Aqui, se baixar o Argel, já viu, né? Argel Rincon, foi... né? O Rincon que nossa levantava senhora. os cotovelos. Meu Deus. E só lembrando, né? Essa questão da base do Palmeiras, né? Que fez mais de 1 bi. Isso é recente, né? Relativamente recente. Vem com o João Paulo Sampaio, que fez uma reestruturação maravilhosa na base do Palmeiras, que eu me lembro, quando eu cobri o Palmeiras lá atrás, nos anos 90, né? Com o Mustafa Contursi, depois com a Parmalat, era uma filosofia completamente diferente. Era raro você revelar algum jogador da base. Me lembra ali, naquela época, quem fez mais sucesso lá naquela época do Filipão, na primeira passagem dele, foi o Tadei. E mesmo assim, no Palmeiras, ele era visto como um patinho feio. Ele foi fazer sucesso quando foi lá pra Itália. Aí, ali, ele desabrochou. Aí né? depois veio o Wagner Love com o Diego Não, mas Souza, já era um pouco mais Simoni, tarde. ali com Né? 2003. Você tinha ali, nessa já, época que eu tô falando, era Thiago Gentil, Thiago Matias, Isso. O Tadei, enfim. Mas era... Matias. Rapaz. Depois mudou a filosofia do Palmeiras. Faz 10 anos, né, que o João Paulo Sampaio tá lá e tá dando frutos incríveis pro time do Palmeiras. Essa reestruturação que ele fez na base do Palmeiras é case de sucesso, né? Dá pra virar livro isso aí, pra que os adversários sigam, né, o caminho trilhado pelo João Paulo, né? O Johnny Peixoto manda um superchat de 10 mango aqui, Marcelo Lima. Ele diz que o Lavieri do UOL trouxe a informação que a recuperação do Paulinho está muito avançada e ele pode voltar em novembro. Segue eu também, Danilão, @PeixotoMV. Até o final do programa você vai estar seguindo uns 400. Boa, Johnny. Que beleza. Tá bom. Muito bem. Ó, o Lucas Evangelista, né, que a gente falou sobre ele, de disputar a posição com o Andrés Pereira, ele falou
sobre a vitória contra o Inter e também, claro, já falou sobre esse duelo contra o River amanhã na Argentina. Vamos ouvir o Lucas Evangelista. Cara, eu fiquei muito feliz com a vitória. Eu até comentei depois com alguns jogadores que a vitória foi muito importante, mas o principal foi a postura que a gente teve, né? De começar o jogo numa intensidade muito forte. A gente sempre fala que quando a gente está jogando em casa, a gente tem que impor esse ritmo para passar a mensagem logo de cara, né? Que o que a gente quer do jogo, que são os 3 pontos. Então, fiquei muito feliz com a vitória, mas principalmente com a postura da equipe. Sobre o gol, antes do jogo eu acabei lembrando da minha mãe, assim, foi um fato meio que aleatório. Eu olhei tudo que eu estou vivendo aqui no Palmeiras, a atmosfera da torcida, do estádio. E aí, quando eu fiz o gol, a primeira coisa que eu pensei foi nela. Então, dediquei a ela. Com certeza. A grandeza do River, a postura que eles têm dentro da casa deles, a atmosfera também que se cria quando joga dentro da casa deles. Mas eu costumo dizer até que a gente é privilegiado em estar jogando essa partida, tá num momento assim. Eu acho que muitos jogadores queriam estar no nosso lugar, então eu acho que olhar para essa partida como uma oportunidade, um privilégio. Muito bem. Ô, Aí Lima, o Lucas Evangelista, A diga. mãe do Lucas Evangelista faleceu em agosto de 23. A dona Marta, aos 49 anos. Muito jovem faleceu. Então é claro que quando ele marca o gol, até nesse momento, né, de briga saudável por posição, ele marca o gol, né, fincando aí essa bandeira no time titular. Joga Ele lembra muito. da mãe falecida aí aos 49 anos em agosto de 23. Muito bem. Tá bom, então amanhã a gente volta a falar mais do Palmeiras, né, que joga Com certeza. nesta quarta-feira, 9h30 da noite, contra o River Plate, tentando manter aí a hegemonia contra o freguês, né, porque o River Plate é freguês do Palmeiras na Libertadores, tá bom? Muito bem, muito bem. Antes de eu pedir para o Silvio Luiz colocar aí a tabela da Copa Sul-Americana. E aí, família Palmeiras? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. O que vocês acham? Lucas Evangelista vai pro banco? Andreas já tem que ser titular? Giai ou Kelvin? Quem vocês colocariam lá no jogo da Argentina? Um mais marcador, aquele que marca bem, mas apoia ainda um pouco melhor, que é o Kelvin, né? Que eu acho que o Kelvin sobe mais. Então, se inscreva no canal, deixe o like.